monitoramento dos serviços de banho de tosas de animais. Convido a fazer parte da mesa a senhora Erivânia Camelo de Almeida, chefe de gabinete da presidência do Conselho Federal de Medicina Veterinária, CFMV. O senhor Pedro Rummel, representante da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, ABIMPET. A senhora Mara Moscoso, diretora da ProAnima. O senhor William Galhardi, presidente da Associação Brasileira de Estética Animal, ABEA. Vai, tá bem. Foi. Bom demais. Comunico que os convidados terão um prazo de 15 minutos para fazerem sua exposição, prorrogáveis a juízo desta presidência, não podendo ser aparteados. Nós temos uma tradição nessa casa de que os autores do requerimento presidem a comissão. Então, deputada Perpétua, eu sei o esforço que a senhora fez para chegar a essa hora, já que os aviões não estão muito animados, nem para o norte, nem para o nordeste. Então, eu gostaria que a senhora assumisse a comissão dessa presidência. Boa tarde, senhores da mesa, nossos convidados, ouvintes da nossa Comissão de Defesa do Consumidor. Esse é um tema que envolve a sociedade, que é a questão da proteção dos animais. Há quem diga até que os maltratos aos animais, eles estão mexendo mais com o subconsciente, o inconsciente, o envolvimento das pessoas do que mesmo o maltrato a seres humanos. Há um debate na sociedade sobre isso. E caiu na minha mão a relatoria de um projeto que trata sobre a questão dos pet shops e essa situação de maltrato a animais. Eu penso que cada um de nós temos que fazer a nossa parte para todos os seres vivos, e aí eu incluo a natureza também. Nós vamos discutir um projeto de lei quando o mundo inteiro está se manifestando sobre a morte de parte do maior patrimônio do Brasil, que é a Amazônia brasileira. Então, qual é o nosso papel de respeito a isso? Qual é o nosso papel de respeito aos seres vivos? As plantas, as pessoas e os animais. Por isso que eu acho sempre muito importante, quando a gente vai debater qualquer tema, a gente está sempre linkando um com o outro. Com relação a essa questão da Amazônia, nós estamos debatendo, por exemplo, a soberania. Eu acho que debater soberania da Amazônia não pode estar desfocado em debater a soberania de empresas importantes do Brasil. Então, quando nós vamos debater aqui a questão dos animais,
não pode estar fora do contexto da realidade que o Brasil vive e desse momento que o país também está vivendo. Porque, como eu disse aqui no início, o mundo inteiro está discutindo a sobrevivência e a não morte da floresta amazônica. Os maltratos que a floresta está passando. Que é um ser vivo, que nos alimenta, que nos ajuda, que nos dá ar, que nos dá água. E agora, aqui especificamente, nós vamos debater a questão dos animais. E claro que isso teve muitos questionamentos. Quando eu comecei a comentar que estava relatando esse projeto, eu comecei a ouvir comparações, inclusive, de mães até, sobre a questão da criança e a questão dos animais. As exigências que estávamos fazendo para um e não estávamos fazendo para o outro. E confesso para vocês que eu achei melhor a gente abrir um leque de conversas, por isso aqui os nossos convidados, mas, ao mesmo tempo, também a comissão botar na internet o debate, para que a gente possa acolher contribuições da sociedade que participa do parlamento. Então, como daqui a pouco a deputada Grace vai acompanhar aqui e dirigir os trabalhos, eu vou aproveitar, antes da fala dos senhores, porque pode ser que as duas perguntas que eu vou fazer pode ajudá-los a guiar o posicionamento de vocês também sobre aquilo que também me interessa muito, para que eu possa acolher, para ajudar a fazer o nosso relatório com relação à aprovação ou não do projeto. Questão 1. Este monitor... vamos aqui só reconsiderar. Considerando a necessidade de discussão do tema, e por isso o nosso convite aos presentes, para que pudéssemos ouvir todos os lados e garantir não só a qualidade na prestação desse serviço, mas também o direito dos animais. É importante levarmos em consideração algumas questões para esse debate e que, por isso, pergunto aos presentes duas questões. 1. Esse monitoramento não está previsto em nosso atual ordenamento jurídico. Portanto, não existem ainda normas que proíbam ou que obriguem sua utilização, sendo que sua aplicação está baseada em doutrinas e jurisprudências. Assim, a falta de legislação específica e com base no entendimento jurisprudencial, o empregador, os pet shops, poderão adotar meios e procedimentos que venham a permitir o monitoramento de seus funcionários, respeitando, contudo, os limites impostos pela própria Constituição Federal, artigo 5º, inciso 10, em que estabelece ser inviolável a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. A não observância dos limites impostos pelos princípios constitucionais possibilita o pleito de indenizações na esfera civil e, em determinados casos, sanção penal, conforme as atitudes e efeitos decorrentes dos procedimentos adotados pelo empregador. Para além disso, a pergunta que faço é sobre se seria ético filmar os profissionais responsáveis. Se não poderíamos pensar em alternativas que buscassem assegurar os direitos dos animais, sem que, para isso, tivéssemos que violar os direitos constitucionais. Então, essa é um questionamento, uma dúvida que eu tenho, que gostaria de vê-los, os senhores convidados, comentando. Outro ponto a ser levado em consideração na minha segunda pergunta são os custos quanto a este monitoramento. No final, serão repassados ao consumidor? Os presentes têm uma noção média de quanto custaria a implementação e manutenção desse serviço e quanto isso iria refletir no produto final oferecido pela empresa que cuida dos animais? Então, são duas perguntas guias que eu gostaria que os nossos convidados também se posicionassem sobre elas.
Vamos aqui ao início dos trabalhos. Eu gostaria de convidar... Vamos aqui... Algum das pontas tem interesse em começar, senão... Então, Pedro Hummel, da BIMPET, não é isso? Isso. Por favor. Olá, boa tarde. Gostaria primeiro de cumprimentá-los e agradecer à deputada por estar realizando essa audiência pública. Eu estou aqui representando hoje a BIMPET, que é a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação. Então, a entidade representa a indústria tanto no segmento PET-VET, que é medicamentos veterinários, PET-CARE, que são produtos higiênicos e de lazer, e PET-Food, alimentação em geral. A BIMPET trabalha em conjunto e compartilha do posicionamento do Instituto PET Brasil, que é um instituto que representa o setor PET como um todo. Então, não só a indústria, mas também a parte de comércio e serviço também. Tá certo? E o Instituto ele é favorável a toda iniciativa que incentive o empreendedorismo e a geração de emprego e renda no país, mas também preza como um pilar fundamental pelo bem-estar dos animais que estão diretamente ligados. Apenas no segmento de produtos e serviços para animais de estimação, são mais de 2 milhões de empregos gerados e são 31 mil estabelecimentos comerciais no varejo especializado. Desses 31 mil estabelecimentos comerciais, 79,6% são pequenos empreendimentos, que faturam de 100 a 60 mil reais e empregam até, em média, 4 funcionários. Então, são considerados loja de vizinhança, pequenos empreendimentos, pequenos varejistas. Esses empreendedores precisam de todos os incentivos para continuar gerando emprego e renda, tendo em vista, primeiro, a grave crise financeira que o país enfrenta e os tantos outros problemas decorrentes das altas taxas tributárias, dos altos tributos cobrados no Brasil. O Instituto entende que obrigá-los a instalar câmeras de vigilância é uma forma de gerar mais ônus para esses empreendedores que têm o faturamento reduzido e que já têm tantas obrigações. A entidade entende ser fundamental que os animais estejam em ambientes adequados e de acordo com as normas sanitárias e de bem-estar. No entanto, acreditamos que a fiscalização e o treinamento constante de equipes são soluções viáveis para esses estabelecimentos, reduzindo o risco deles terem que fechar a porta por conta da adequação orçamentária. Outra coisa que eu acho importante a gente ressaltar é que o Ministério da Agricultura e Abastecimento e Pecuária, né, no âmbito da Câmara Setorial de Animais de Estimação, a qual a BIMPET faz parte, acaba de lançar e publicar uma publicação com as boas práticas de manejo de cães e gatos, exatamente com o objetivo de coibir os maus tratos e auxiliar nos treinamentos dos profissionais envolvidos no setor. O Instituto apoia medidas de fiscalização e a devida punição dos responsáveis para tais práticas de maus tratos. Mas não se faz necessário criar mais esse empecilho para os empreendedores brasileiros. Para finalizar, o Instituto PET Brasil disponibiliza a todos os interessados o Programa de Desenvolvimento e Inovação das Empresas do Setor PET. O programa busca desenvolver a competitividade nas empresas e profissionalizá-las, com o objetivo de deixá-las aptas a atender ao público que está cada dia mais exigente no Brasil e no mundo. Era só isso que eu tinha para apresentar hoje para vocês. Eu agradeço o tempo e a atenção. Obrigado. Obrigada ao Pedro. E vamos aqui seguir a ordem. Eu gostaria de chamar a Erivânia Camelo para que possa fazer sua fala. Boa tarde, deputada. Boa tarde, convidados. E
Quero dizer que queremos agradecer aqui o convite da deputada, em nome do presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária, doutor Francisco Cavalcante. Eu estou aqui o representando, junto com o doutor Fernando, que é assessor técnico do Conselho. Eu sou médica veterinária há 36 anos e fico muito orgulhosa de participar desse debate. Até porque, deputada, eu acredito numa só saúde. A saúde única é aquela que trata da saúde dos animais, da saúde dos humanos e do meio ambiente. A gente não pode pensar em saúde se não pensar nesses 3 pilares. E, como a senhora, eu tenho a maior preocupação com a Amazônia, acabei de participar. A gente promoveu o Amazon Vet, o segundo é o Amazon Vet, que é um congresso dos médicos veterinários do Amazonas, e lá nós discutimos muito a questão da saúde única, envolvendo esses 3 pilares. E dizer que o médico veterinário, ele é o profissional que ele tem, por lei e pelas nossas resoluções, ele tem a obrigação de cuidar do bem-estar dos animais e de denunciar qualquer abuso aos animais. A gente tem a obrigação. As outras pessoas, eles podem denunciar, mas nós temos a obrigação. E o médico veterinário, a gente hoje trabalha muito com a questão da saúde, de uma saúde única, em que a gente pensa em nos 3 pilares. E esse tema é muito interessante para a gente, porque nós concordamos que tem que haver, que hoje há uma mudança na sociedade, e que, como disse a deputada, tem pessoas que acham que tem que ter muito mais cuidado com os animais do que com os humanos. Eu ainda sou da linha antiga, eu acho que a gente tem que ter cuidado com todo mundo, e que gente é gente, e que os animais refletem o comportamento das pessoas. Então, como me formei há 36 anos, a gente tinha outro pensamento. Mas, enfim, qualquer possibilidade que as pessoas, que o consumidor tenha acesso a acompanhar os serviços, o Conselho vai dar sempre esse apoio. Mas a gente também tem que levantar, e a gente não poderia deixar aqui de dizer, que a gente tem alguns considerandos. Primeiro, hoje, e respondendo já as perguntas que a senhora formulou, a gente tem que ter um cuidado com os direitos das pessoas, com a questão das imagens. Quando se trabalha num ambiente que é um ambiente úmido, que tem água, é um ambiente que tem animais, e animais vivos, pode ocorrer acidentes. E esses acidentes, às vezes, vão expor a imagem das pessoas. Imagine um acidente que rasga a roupa de uma pessoa, e, de repente, essa imagem daquelas pessoas vão passar através de uma internet. Então, quero deixar bem claro, concordo, e que poderá ter outros meios de acompanhar, não apenas através da internet. A maioria desses estabelecimentos são estabelecimentos informais, e com poucos servidores. Assim, às vezes é vizinhança. A gente encontra pet shop num bairro, até em favela, eu já vi lá no Recife, eu sou do Recife, favela, que ali é uma coisa extremamente informal. E como é que eles vão se adaptar a esse ambiente? É claro que esse ambiente informal, o dono está olhando ali, está passando, mas a gente também poderia ter outros meios, tipo vidraças. E essa higienização desses animais, esse embelezamento, não ocorre somente dentro do estabelecimento. Tem estabelecimento que vai buscar os animais. E o que acontece entre ir buscar o animal na casa do proprietário, do tutor, e levar até o estabelecimento de banho e tosa? A qualidade de internet que existe no país. Tem regiões do Amazonas, que a gente teve agora uma dificuldade na eleição, porque não tem internet em todos os municípios, alguns municípios da Amazônia não tem internet 24 horas por dia. Então, não seria... E a lei diz que tem que ter através da internet, né? O banho e tosa móvel. Quem nunca viu, para na esquina de uma rua, um trailerzinho, e ali é um banho e tosa móvel. Aí eu me preocupo, não somente com o bem-estar dos animais, mas também com os resíduos que são gerados naquele ambiente. E a gente tem que pensar na questão do meio ambiente. E aí, voltando a um assunto que me deixa muito preocupada, é que maus tratos não é apenas bater no animal, maus tratos é não garantir a saúde daquele animal. E
a gente, para garantir a saúde do animal, a gente tem que ter todo um conjunto de procedimentos, de capacitação dos servidores, dos funcionários, de orientação técnica, quem está orientando, qual é o tipo de produto, mostrados a utilizar um produto que não é registrado no Ministério da Agricultura, o produto que a gente chama clandestinos. Maus trato é o funcionário encontrar um ectoparasita, um carrapato, e dizer, não, eu vou aplicar aqui, dar um banho de carrapaticida, sem saber se aquele carrapaticida é o ideal para aquela espécie de animal. Isso é maus tratos. Maus tratos é você não higienizar os equipamentos, o equipamento que você está usando para embelezar o animal, e você não higienizar, e ele provocar um acidente, e no acidente, ocorre acidente, e você levar uma doença para o animal, tipo tétano. Isso aí é maus tratos. Então, a gente poderia dizer que, se esse estabelecimento tiver esse controle de um responsável que vai responder criminalmente, eticamente, administrativamente, a gente pode garantir um bom serviço sem precisar de uma câmara, que o tutor fique acompanhando de uma câmara. Se o estabelecimento garante essas condições, não há essa necessidade de ter uma câmara. Pode colocar um vidro. E a gente quer dizer, e eu quero dizer o seguinte, você leva um animal, o tutor não observa, mas aqui, em qualquer lugar pode ter um ectoparasito. E na hora que vai ali, faz aquela higienização, aquele embelezamento, fica aquele ectoparasito na mesa. E aí vem outro animal. Ali o animal entrou sadio, entrou um doente, saiu, entrou um sadio e o carrapato ele foi para aquele animal sadio. E o animal sai doente do estabelecimento. Então, deputada, os custos. É claro, com os dados da MIPET, a gente já sabe que são de pequenos. Eu sei que são de pequenos. Então, não sei calcular os custos, mas não deve ser barato, até porque o projeto diz que teria que guardar as imagens por 4 meses, que é um tempo grande, dependendo do movimento do estabelecimento. Outra grande preocupação nossa é o seguinte, quem vai fiscalizar? Quem fiscaliza hoje esses estabelecimentos de banho-tosa? É a vigilância sanitária, tem até uma colega veterinária aqui que acompanha, que foi da vigilância, é a vigilância sanitária. A vigilância sanitária, em lugares pequenos, ela fiscaliza do hospital, da UTI até o estabelecimento menor que vocês imaginem de comércio de alimentos. Então, eu já fico muito preocupada com essa fiscalização. Eu quero só, terminando, já está terminando. Você vai terminar, Irivânia, você ainda tem tempo, não se preocupe. É só porque nós estamos fazendo um rodízio aqui na presidência, não é? E daqui a pouco uma outra parlamentar também vem para poder assumir os trabalhos, tá bom? Muito obrigada. Aí o deputado vai só fazer uma fala rápida e você retoma. Ou então ele termina de lhe ouvir. Isso, e retoma, tá bom? Ok. Obrigada, pessoal. Obrigada. Se der tempo, eu retorno para o final. Senão vai ter um rodízio aqui, que o autor do projeto também ainda vai passar por aqui. Obrigada. Então, quem vai fiscalizar? Essa é uma pergunta que, cada vez que eu leio uma lei, eu sempre tenho essas perguntas. Quem vai fiscalizar? Às vezes a gente prepara uma lei, é aprovada, e no final fica a pergunta, quem vai fiscalizar? A vigilância sanitária? Mas o Ministério da Agricultura tem uma Câmara PET que discute a questão da PET, que discute o mercado PET, que discute toda essa questão dos animais. Infelizmente, nós não temos um ministério que trate da questão da sanidade, da saúde, do cuidado com os animais. A gente tem alguma coisa no Ministério do Meio Ambiente, alguma coisa no Ministério da Agricultura, o Ministério da Saúde trata da questão das zoonoses, enfim, a gente fica solto. Os animais ficam soltos, principalmente os animais de pequeno porte, os animais de companhia, ficam soltos nessa questão de quem cuida deles. Enfim, eu quero lembrar que nessa questão do banho-tosa, do monitoramento dos animais em banho-tosa, é preciso que esses estabelecimentos tenham um responsável técnico.
É preciso que tenha um profissional que oriente os funcionários com relação aos produtos que devem ser utilizados, com relação a como se comportar mediante um acidente. É preciso que esses funcionários tenham capacitação permanente, cada raça tem um comportamento diferente, cada espécie tem um comportamento diferente, o gato tem um comportamento, o cão tem um comportamento, tem cão que é bem dócil, tem cão que não é tão dócil. Tem estabelecimento de banho e tosa que, quando recebe um animal mais agressivo, eles usam anestesia. E quem garante essa anestesia? O tratamento de um animal, anestesiar um animal, isso é privativo de um médico veterinário. É inadmissível que quem gosta de um animal, deixe qualquer um aplicar uma anestesia. Um banho de carrapaticida. Existem carrapaticidas que são extremamente tóxicos. E aí o animal sai de casa para se embelezar, para se cuidar e volta doente. Então, nós defendemos sempre a questão do bem-estar animal. Nós só defendemos, nós temos a obrigação de denunciar maus-tratos. E, para isso, nós publicamos, o ano passado, uma resolução 1236, que é direcionada para médico veterinário e zootecnista. Aquele médico veterinário e zootecnista que não cumprir a legislação com relação a identificar os maus-tratos e denunciar, ele será punido pelo Conselho de Medicina Veterinária. Então, nós defendemos que esses estabelecimentos tenham profissionais que saibam cuidar dos animais, que garantam a sanidade dos animais, que garantam o controle dos resíduos que são gerados nesses estabelecimentos, que ofereçam à sociedade um serviço de qualidade e aí se garante um serviço à sociedade de boa qualidade, se garante a questão do meio ambiente, dos resíduos, que é algo que é grande, a quantidade de resíduos nesses estabelecimentos, dependendo do estabelecimento. Então, nós somos favoráveis que o consumidor acompanhe, mas acompanhe levando em consideração o artigo 5º da Constituição, as imagens das pessoas que trabalham, os custos, mas, principalmente, a gente precisa que esses estabelecimentos tenham um acompanhamento técnico. Na hora que tem um acompanhamento técnico, tem também a garantia de um conselho que vai fiscalizar não somente o estabelecimento, mas os procedimentos que são utilizados naquele estabelecimento. Então, são essas as nossas considerações iniciais. Estamos à disposição para discutir o assunto durante essa plenária. Muito obrigada. Agradeço a exposição da senhora Erivânia Camelo. É super importante a gente entender, né, de que o animal, principalmente, eu diria todos eles, mas principalmente o cachorro, que é considerado o melhor amigo do homem, e, felizmente, tem aquelas pessoas que se preocupam e que estão realmente em busca de que, cada vez mais, o homem entenda que o animal tem que ser muito bem tratado. E é o que vem realmente já começando a acontecer, mas por falta de fiscalização, muitas das vezes, né, que a coisa mais difícil é essa fiscalização, as pessoas terem esse entendimento, para que realmente as coisas possam acontecer da forma que prevista, né? Concedo a palavra à senhora Mara Coscoso, diretora da Proânima Exposição. Primeiro, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Em segundo, parabenizar também, porque é um projeto reapresentado, então ele está desde 2015 parado, e de lá para cá muitos animais morreram, inclusive em pet shop, aqui em Brasília, que é a Proânima, é a Associação Protetora dos Animais do DF, e a gente acompanha muito essa questão dos maus-tratos, e somos muito procurados por tutores, pedindo que a gente tenha um advogado para atuar naquela causa. E, às vezes, as situações são muito complicadas, até para a gente comprovar o tipo de maus-tratos que esse animal sofreu. Primeiro, até me reportando a fala da deputada Perpétua, que ela falou que houve essa contestação, né? Sempre há, todo dia a gente escuta, por que vocês não vão cuidar de criança, cuidam de animais? Eu acho que cada um tem o seu dom,
Cada um tem o seu foco de trabalho. Quem trabalha com animais não quer dizer que não se preocupa com crianças ou que não trabalha com crianças. Então, não é com esse tipo de comparação que a gente vai discutir um projeto de lei. Em segundo lugar, acho que a sociedade vai evoluindo. Vendo as palavras da doutora Erivânia, a quem eu parabenizo, eu não sou veterinária, eu sou geógrafa, eu trabalho na área de meio ambiente como um todo. Não somos especistas, a gente não trabalha só com cachorro e gato, a ProAnima trabalha com todos os tipos de animais, com todas as espécies, a nossa preocupação é a mesma. Não só com a Amazônia também, mas com o Cerrado e todos os biomas. Ao mesmo tempo que a sociedade evoluiu, as pessoas começaram a humanizar os animais. Então, o animal é meu filhinho, não. O cachorro é cachorro, né, de uma espécie, o gato é felis e o homem é homem. Então, nós temos necessidades diferentes. Se eu trato o animal com o mesmo respeito que eu trataria o meu filho, ótimo. É assim que a gente tem que trabalhar. Mas o que a gente vê hoje em dia são esses exageros. E por meio desses exageros é que surgiram esse nome, o tal do pet shop. Eu vou deixar bem claro aqui, existem bons e maus profissionais, boas e ruins empresas, então não estou generalizando. Então, assim, surgiram, como foi colocado aqui, até no fundo de uma casa, dentro de uma Kombi, todo mundo tem um pet shop. Então, vamos dar um passo atrás, quem é que fiscaliza o pet shop? Né? Não é só o banho. Acho que a doutora citou aqui, elencou tudo que, assim, né, o que a gente anseia ouvir profissionalmente nessa casa aqui legislativa. Por essa humanização, tem que dar banho toda semana. E esse comércio é incentivado, é tão incentivado por meio da propaganda, que eu acho extremamente negativa, que os tutores acham que tem que dar banho no gato toda semana. E não sabe que isso, às vezes, até faz mal para o animal. E como a doutora também muito bem colocou, cada espécie tem sua necessidade, cada animal tem o seu temperamento. A gente, enquanto sociedade civil, a gente trabalha muito com animais resgatados e animais provenientes de maus tratos apreendidos pela polícia. Quando que eu vou conseguir levar um animal desse para dar banho num pet shop? Sendo que você chega lá com horário marcado, você tem 40 minutos para dar banho naquele animal, se ele é peludo, se ele não é peludo, se ele é estressado ou não, ele tem que cumprir aquele tempo, porque o próprio funcionário tem aquela meta de tantos animais que ele tem que dar banho, e é tudo em série, assim, como se fosse um objeto, né? Um escova, o outro tosa, o outro dá banho, o outro passa perfume, o outro coloca lacinho, e virou uma fábrica. Então, assim, são pouquíssimos, eu falo da minha experiência aqui no DF, né, onde eu moro, já levei meus cães em pet shop, hoje eu não levo mais, levaria só em alguns, porque a gente consegue acompanhar. A gente já tem aquele olhar clínico, né, por mais que tenha o vidro, né, aquela coisa da transparência, a gente vê como é que é o manejo. E um profissional que de banho e tosa, ele, quando tem um curso, ótimo, mas a maioria não tem. A maioria é porque gosta de animal. A gente cansa de receber voluntários na nossa... eu amo os animais, quero ser voluntária da ProAnima. Não adianta só você amar. A gente ama a humanidade, a gente ama o planeta. E não é por aí. A gente está tratando de vidas. E, sim, o serviço de pet shop é necessário. Quem mora em apartamento, quem não tem condições de dar banho no seu animal, não tem tempo, ele precisa de cuidados, precisa cortar a unha... É necessário, não estou dizendo que é um trabalho descartável, eu só acho que os exageros que a gente tem que tomar cuidado. Então, até respondendo um pouco o que a deputada nos provocou aqui com 2 perguntas, como sociedade, achamos sim que o monitoramento é extremamente importante. Anos atrás, tinha câmeras em creches de criancinhas? A gente nem falava. Minha mãe fundou uma creche. Passou 40 anos, nunca teve filmadora lá dentro. Quando que passou a ter? Quando começou a vir os maus tratos à tona e ter um monitoramento. Hoje, um pai, uma mãe, tem muito mais segurança deixar o seu filho numa creche que é monitorada, porque ela sabe, né, que, poxa, né, eu estou acompanhando, se acontecer alguma coisa. Lógico, criança cai, acontecem acidentes, mas é uma questão de segurança, de transparência, inclusive para o proprietário do estabelecimento. Então, essa seria a nossa primeira resposta. A segunda é a questão de custo, se vai ser repassado ou não para o tutor, eu acho que isso é uma questão empresarial. Eu acho que o empresário que tem visão de futuro e de qualidade, ele vai prezar
pelo melhor serviço. E se hoje o tutor, não sei se foi a própria associação que soltou esses dados, que as pessoas gastam, em média, 300 a 400 reais para manter um animal, não sei quem soltou essa pesquisa que eu li há pouco tempo, porque a gente compra ração, compra um remédio, compra uma vitamina. Isso quando você tem um animal saudável. Quando você não tem, a gente gasta o triplo, né? Então, eu acho que isso vai depender da qualidade que aquela empresa quer oferecer. Eu acho que numa questão de transparência, se eu fosse dona de um estabelecimento, amando os animais e querendo melhor para eles, eu adoraria ser monitorada, porque meu pet shop ia encher pela qualidade do serviço. É lógico que a gente sabe que as pessoas, assim como buscam clínicas veterinárias que cobram R$30 numa castração, vão querer ir num pet shop que cobra R$15 por um banho e tosa, né? Aí é questão de serviço. Então, algumas questões. A própria resolução do Conselho de Medicina Veterinária também vieram evoluindo junto com essa questão do aumento de cães e gatos em nossas casas, como aquela própria pesquisa, né, da área de saúde do IBGE, que tem mais cachorro e gato nas residências do que crianças até 12 anos. E isso é a realidade. Para quem mora em Brasília, você sabe que, às vezes, é até difícil você ter filho. Muita gente passa no concurso, vem morar aqui, e a pessoa acaba se estabelecendo, ou por questões financeiras, e isso não quer dizer que você está trocando cachorro por um filho, como algumas pessoas falam, né? Ah, não, o casal deixa de ter filho para ter cachorro. E eu acho que não é por esse tipo de comparação. E as próprias resoluções do Conselho de Medicina Veterinária, do Conselho Federal, também estão evoluindo em relação aos pets, né? Vamos falar aqui de cão e gato. A resolução, né, sobre os maus tratos, de como o veterinário identificar os maus tratos, foi a melhor coisa que aconteceu. Porque quando a gente ia com a polícia fazer uma apreensão, aí ficava, ou não é um maus tratos? Maus tratos é só se furar o olho, cortar a perna, arrancar a orelha? Não é. E aí, a gente também precisava dessa orientação do profissional veterinário. Então, ou a gente chamava um veterinário sensível, que era amigo nosso, que entendesse das 5 liberdades, ou aquele animal continuava apanhando e sendo maltratado o resto da vida. Então, a legislação também está evoluindo. É devagar, mas está evoluindo. Então, os serviços, as empresas também têm que evoluir e não tratar o animal como simplesmente um objeto, naquela esteira de produção, tipo Ford, um dá banho, um faz isso, um faz aquilo. Em 40 minutos, coloca o cachorro dentro da gaiola, o cachorro fica lá gritando com secador no ouvido e sei lá, bota até no porão. Muitos pet shops aqui em Brasília tem no subsolo que os animais ficam armazenados. Então, isso já fere, né, até, ou se não as 5 liberdades, mas pelo menos aquela do animal expressar o seu comportamento natural. Isso aí zerou. Então, se a gente fosse aplicar essa resolução 1069 do Conselho de Medicina Veterinária, se ela fosse uma lei, nenhum pet shop existiria. Porque nenhum, se você olhar um quesito, não tem. Eu desafio aqui os senhores porque não tem. Se isso aqui fosse lei, se fosse uma lei, que a gente gostaria muito que fosse, não seria. E, para finalizar, ainda tem uma questão que eu acho que, inclusive, soma e agrava, que é a questão dos pet shops venderem animais. Não tem essa transação de nota fiscal, né, animais de raça, não se sabe a procedência desses animais, geralmente são cães de pequeno porte, que são expostos só aos filhotes. Aqui em Brasília, a gente tem lutado. Só o ano passado, nós aprendemos 3 canis, fechamos 3 grandes canis, todos registrados no Kennel Club. Todos vendiam para os pet shops. Acho que São Paulo todo mundo já deve ter acompanhado. E diante de todo esse maus tratos da fábrica de filhote, os pet shops que vendem filhotes de raça estão alimentando essa fábrica de filhotes. Então, também estão auxiliando nesses maus tratos. Então, acho que a gente tem que pensar, eu sei que o foco do projeto é esse. Então, assim, na nossa opinião, ficamos felizes com a representação. Se precisar de ajustes, por exemplo, a questão da internet. Na Amazônia não tem internet. Onde tiver internet, sabe? Acho que isso pode ser muito bem adequado o texto do projeto de lei. Não vejo problema nenhum nisso. É lógico, onde não tem, não vai ter, né? E acho que é um projeto extremamente simples, com 3 ou 4 artigos, extremamente objetivo. Vai pesar no bolso? Pode ser que sim. Mas acho que a reflexão deveria ser o bem-estar animal, se é isso que a gente quer mesmo, ou vamos tratar o animal como um objeto que vai dar lucro para um empresário. Então, são essas 2 questões.
A última questão que ela falou, né, a questão do custo, eu acho que é uma questão puramente empresarial. Eu não me sinto à vontade para responder. Né? Eu, como cliente, pago a mais por um serviço bom para os meus animais. Né? Assim, mas aí é a questão de cada um. E a transferência do trabalho, né, do serviço. Seria isso. Bom, agradeço a exposição da senhora Mara Moscoso, diretora do Proanima, né? Proanima. Com a palavra, o senhor William Galhardi, presidente da Associação Brasileira de Estética Animal, ABA. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Agradecer aos deputados Fred, a Perpétua e também ao Chiquinho, a BIMPET, Conselho Regional de Medicina Veterinária e também a Proanima. Nós temos hoje um panorama muito importante dentro do nosso país, que é a evolução do serviço de banho-tosa. Nós não estamos mais em 1912, nós estamos em 2019. Há 20 anos atrás, quando eu comecei o meu trabalho com banho-tosa, eram utilizados produtos como sabão de coco para fazer a limpeza de roupa, e esse mesmo produto era utilizado para fazer o banho dos animais. Hoje nós temos as maiores indústrias de secadores, de produtos específicos, tratamentos de pele, até mesmo tratamentos estéticos de hidratação, que às vezes o pelo do cachorro fica melhor que o nosso. Então, a evolução da profissão hoje ela caminha também junto com a parte de ensino. Né? O Brasil ele tem o maior seminário do mundo em São Paulo para profissionais de estética, reunindo mais de 600 profissionais. Na edição de 10 anos do Congresso foram 2.000 tosadores na cidade de São Paulo. Agora, neste final de semana, nós tivemos o maior campeonato do mundo de banho-tosa em São Paulo, também com mais de 700 participantes vindo de todas as regiões do país. Então, me custa acreditar que todos os tosadores do nosso país ajam de forma errada, façam banho-tosa simplesmente de forma mecânica. Né? Eu trouxe algumas imagens no nosso slide e eu gostaria de passar para os senhores. Eu vou fazer uma explanação muito rápida, porque eu gostaria de que vocês entendessem como eu enxergo estética animal. Esse é o campeonato de banho-tosa que nós passamos esse final de semana, com 700 profissionais durante 3 dias numa feira, animais sendo tosados na frente de uma audiência incrível, né? Ao vivo, transmitido, tudo bonitinho. Nós temos aqui uma foto do meu sistema de câmera do meu pet shop. Eu não preciso da lei para ter o meu sistema. Só que essa câmera ela não está aí para proteger os animais, ela está para proteger os meus profissionais. Porque muitas vezes os clientes eles acusam os profissionais de terem feito alguma coisa. Então é um vício oculto dentro do banho-tosa, onde eu levei o meu cachorro para tomar banho. Se no dia seguinte esse cachorro ele estiver quieto, amuado ou mancando e o profissional não fez nada, a culpa é sempre do pet shop, a culpa é sempre do banho-tosa. Então a câmera ela serve para proteger também o profissional. E aí você disponibiliza, mostra para o cliente que o profissional tratou o cão com carinho, com respeito, não puxou, não fez nada, o problema está resolvido. Aí vai analisar, o cachorro tem às vezes uma displasia, alguma outra coisa inerente à sua própria condição como um ser vivo, né? Tem como me emprestar, por gentileza, o microfone de mão? Agradeço. Uma outra coisa acho que é importante, que é a questão puramente da... Alô, som. Oi. Acho que... Um caso, enquanto está ligando aqui, para não me estender muito, aqui nós temos um caso que teve 16 mil compartilhamentos nas redes sociais há alguns anos atrás, onde uma cliente acusava o profissional de ter queimado o seu cão. E eu gostaria de só ler uma parte disso, e ela coloca assim: estou muito, mas muito decepcionada com a crueldade do serviço. Cada vez que passo a pomada nessa queimadura, ou que escuto o chorinho de dor e incômodo dela, tenho vontade de queimar a cara de cada um dos funcionários que me atenderam nesse pet. Isso começou com 16 compartilhamentos. No próprio Reclame Aqui também foi postado. E no Reclame Aqui ela posta que ela já esteve na loja no dia 23, recebeu acompanhamento ali veterinário e também a questão
do respaldo da ouvidoria da companhia, e nesse momento a companhia já sabia o que o animal tinha, né? E mesmo assim a internet continuou compartilhando isso, né? Nesse momento já estavam em 8.000 compartilhamentos, e nessa situação, pessoas dizendo assim, vou lá dar porrada com você, né? Então, assim, o pet shop ele passa por uma situação de exposição, de agressão, ameaças físicas ao profissional também, e dessa forma, quando a gente fala da questão da ameaça, eu acho que é muito importante vocês terem essa noção, porque assim, queima o couro cabeludo deles também. E aí, passando esse caso, e a importância do sistema de monitoramento, mas não de forma obrigatória, nesse caso, eu atendendo a cliente, de forma distinta de 2 câmeras, foi constatado que o cachorro não foi queimado, o secador estava distante daquele animal. No final de tudo, após todo esse caos na internet, a proprietária coloca a culpa no veterinário, que o veterinário havia afirmado que o animal havia sido queimado. O veterinário atesta um lado dizendo que, segundo a proprietária, a lesão se apresentou após banho-tosa, ou seja, o veterinário não vai afirmar que aquele animal foi queimado. No final de tudo, a cliente retira sua rede social do ar pelas agressões que ela também começou a sofrer, e no final de toda a confusão, em um laboratório concorrente, super ético de São Paulo, o animal tinha fungo. Então está aqui, super crescimento de vários gêneros e espécies de fungos. Então uma queimadura de 16.000 compartilhamentos passa a ser um fungo. E aí a exposição do profissional, as ameaças daquele profissional, o pedido do cliente para que aquele profissional fosse demitido. E como que a gente trabalha dessa forma sendo ameaçado? A autora de ataques e ofensas na internet que causou a morte de veterinário se retrata. Eu não sei se os senhores sabem, há algum tempo atrás, um veterinário se suicidou por conta da internet. Eu não sei se os senhores têm conhecimento disso, porque foi feita uma acusação muito séria contra o seu atendimento, onde um veterinário ético acabou se suicidando, utilizando os próprios medicamentos anestésicos que deveriam ser ministrados nos animais para retirar a sua vida, pelas ofensas que ele sofreu nas redes sociais por uma coisa que não era verdade. E aí, depois de todo esse caos social, a polícia suspeita que o veterinário tenha cometido suicídio, né, após toda essa confusão. Quem traz a vida do veterinário de volta? Daquele profissional que era um bom profissional e foi acusado indevidamente, né, por um cliente. Isso é um cão bem cuidado, que vai para o pet shop toda semana, que está lindo, com pelo impecável, né? Assim, como que faz? O dono cuida. Agora, isso está bem cuidado? Isso são maus tratos. Isso aqui são os proprietários que fazem, não são os profissionais de banho-tosa, não são os veterinários, não é o pet shop. Isso aqui é o que o cliente faz. E vocês sabem a quantidade de animais que chegam assim em nossas mãos? Olha, é absurdo. A gente tem até um apelido para esse tipo de cachorro chamado cachorro natalino, porque é um cachorro que só vai tomar banho no Natal para ficar bonito para as festas de final de ano. Isso aqui é o que acontece. E aí, quando você recebe um cachorro desse, você é obrigado a utilizar uma lâmina extremamente baixa, você é obrigado a utilizar a tesoura para conseguir entrar nesse tipo de pelo. E aí é onde os acidentes também podem ocorrer, e é uma função inerente ao próprio estado que aquele animal se apresenta. Olha isso. Será que é possível fazer um banho-tosa seguro dessa forma, recebendo esse tipo de animal? O cachorro vira um tapete, né? Então, dessa forma, maus tratos, na verdade, transformação. Então, a gente tem até essa questão, eu gostaria de que vocês observassem. Olha aqui, eu não consigo deslizar a lâmina, vira um tapete. A situação de risco que esse animal corre é gigantesca. Por que é gigante? Porque a lâmina trava, a pele pode ser repuxada e esse animal pode ser cortado. E não é uma culpa minha, né? Então, aqui eu também tenho outro caso do cachorro super embaraçado, e aí acontece um corte. Aquele animal foi cortado, vai para a internet, vai para a exposição, né? Cachorrinha vai tomar banho em pet shop, fica gravemente ferida. Só que ninguém sabe se aquela cachorrinha estava no estado que eu acabei de mostrar para todos vocês. Ninguém sabe se aquela orelha cortada foi cortada por conta do estado de maus tratos que o próprio proprietário deixou aquele animal. Então, a chance de um animal que frequenta um pet shop, que tem educação de banho-tosa, o que é educação de banho-tosa? Os cães aprendem tudo. Aprendem a dar a pata, aprendem a fazer
fazer xixi no local correto, e eles aprendem também a tomar banho, a secar, a escovar. Então, um animal bem cuidado, ele aprende a se portar próximo a uma tesoura, próximo a uma máquina, porque são objetos extremamente cortantes, né? E aí tudo vira maus tratos. E eu gostaria de mostrar para os senhores que, às vezes, é essa situação que os animais também chegam no pet shop aos profissionais. E, muitas vezes, os clientes nos acusam de coisas que já são pré-existentes naqueles pets, né? E aqui eu gostaria de mais um alerta nessa relação, dessa conexão. A cliente posta na internet dizendo que o animal tomou banho, estava vomitando, e ela pensou que o animal tinha ingerido shampoo. E aí, mesmo depois tendo sido descoberto que aquele animal havia comido um pregador, foi feita a cirurgia, o cachorro está na internação, vai uma pessoa dizendo: graças a Deus, será que não foi culpa do pet shop onde ele toma banho? Aonde que aquele animal iria comer um pregador dentro do banho-tosa? A dona fazendo um relato, dizendo para que as pessoas não deixem objetos no quintal, se sentindo também culpada naquela situação. Então, tudo realmente vira culpa do banho-tosa. Outra coisa muito importante que eu alerto todos vocês é a questão da agressividade de muitos animais. Então, nós temos cães de formas completamente diferentes. Nós temos cães de companhia, nós temos cães de guarda, nós temos cães de pastoreio, e cada cão foi desenvolvido pelo homem por um propósito. E muitas vezes as famílias elas acabam comprando ou adotando ou criando o cão de forma errada porque não tem estrutura de entendimento de como funciona um animal, de como funciona o cão. E esses cães agressivos, eles causam, às vezes, mordidas, eles causam feridas. Essa aqui é uma profissional de São Paulo que tomou uma mordida no rosto, né? Ficou totalmente desfigurada. Isso aqui é o braço de um profissional atendendo um gato, né? Então, a gente tem uma situação, e isso eu gostaria de mostrar para todos os senhores, isso aqui é um animal de uma raça tranquila, chamada Golden Retriever, que todo mundo ama. Não é um cachorro agressivo, não é um cachorro bravo, é um cachorro super querido. Mas dentro de uma mesma raça, nós temos cães com comportamentos completamente diferentes. Eu gostaria que vocês vissem um profissional limpando a orelha, o que o cão dessa raça faz. Deixa eu só dar o play. Tem como clicar no play aí para mim, por gentileza? Vamos ver aí só para... Aí... Olha, observe o que o cão faz no braço do profissional. Ele mastiga o braço desse profissional. E olha a atitude desse profissional. O profissional não se mexe, não agride, não faz nada. Espera que o cão termine de mastigar o seu braço. Porque é isso que nós passamos dentro do banho-tosa. Você não pode puxar o seu braço, porque se você puxar, o cão dilacera toda a sua carne. Então, dessa forma, a câmera não está aí para proteger simplesmente o animal, ela está aí para proteger também o animal. E isso é o braço do profissional logo após as dentadas do cão de uma raça super tranquila. Então, como a gente fala que um profissional de banho-tosa está maltratando o cão quando ele está tomando uma mordida e não faz nada com o animal, espera que o animal termine de morder o braço dele, né? E tirando isso, nós temos uma outra coisa chamada estresse. O nosso estresse ele funciona de uma forma, o estresse no animal ele funciona de outra. O cão ele aumenta o seu ciclo respiratório, aumenta o seu batimento cardíaco, porque às vezes ele não quer realmente estar dentro do espaço do banho-tosa. E isso leva o cão à exaustão. Esse cão às vezes ele pode ter uma parada cardiorrespiratória simplesmente por estar num espaço de clínica veterinária, de banho-tosa, numa vacinação, numa consulta. Então, tudo isso acaba fazendo com que os animais passem por situações também desagradáveis em decorrência da sua própria existência ou pelo seu temperamento. E aí a minha pergunta é, o proprietário tem culpa dos acidentes que acontecem dentro de um banho-tosa? Eu afirmo que o proprietário tem culpa sim. O proprietário do cão ele é culpado aonde ele leva o animal dele. Porque da mesma forma que você deveria buscar um local adequado para levar os seus filhos, você deveria buscar um local adequado para levar os seus animais também. Aqui o cachorrinho morreu dentro de um pet shop. E aí quando a pessoa lê essa matéria, ela acha que todo pet shop é igual. E aí você tem uma promoção onde a pessoa pagou R$ 9,90 pelo serviço dispensado do animal. E aí você espera o quê de um serviço de R$ 9,90 para fazer o banho-tosa de um animal? O que a gente pode esperar de um serviço como esse? E aí, de toda a situação, realmente o cachorro teve uma morte onde as costelas foram fraturadas, onde o animal sofreu diversas fraturas, e aí o animal veio a óbito por um serviço de R$ 9,90. E aí a proprietária do animal diz que ela quer o dinheiro de volta dos demais cupons.
de R$ 9,90. Esse é o valor da vida desse pet. Então, psicopata é exatamente o que significa maus tratos. Então, a gente não pode dizer que o serviço de banho-tosa maltrata animais, que um profissional de banho-tosa maltrata os animais, que um pet shop maltrata animais. Nós podemos dizer que psicopatas que trabalham na área de pet shop, estes sim maltratam animais. Porque toda essa questão da psicopatia, agressividade, impulsividade, e um psicopata é uma pessoa que tem dificuldades para entender o sofrimento do próximo, seja ele um humano ou seja ele um animal. E vários estudos apontam para uma íntima relação entre a criminalidade. De acordo com um artigo, há uma conexão entre maus tratos e a criminalidade. Segundo o FBI, 80% dos assassinos começam torturando animais. Então, nós não estamos falando de profissionais que torturam animais, nós estamos falando de psicopatas que estão também trabalhando com animais e que, em algum momento, torturam esses pets. Eu gostaria de mostrar aqui 2 imagens, eu já estou encerrando a minha fala. Aqui nós temos um profissional de banho-tosa com as suas próprias câmeras já instaladas há alguns anos atrás, e aqui um veterinário que também atuava dentro do banho-tosa. Eu vou pedir ajuda da minha colega Patrícia para a gente dar o play aqui no primeiro vídeo. Já entrou automático, aonde ele trata de forma ríspida estes animais. E com qual sentido? Por nada? E na sequência, no próximo vídeo, tem um veterinário maltratando os animais dentro do pet. E as 2 imagens, o que essas imagens protegeram esses animais? Em nada. Aqui eu tenho um outro vídeo que eu coloquei de amor e bem-estar, é onde um profissional está feliz, dançando com o cão dentro do banho-tosa, que eu particularmente acho um pouco demais também, mas assim, nem todo mundo faz da forma errada. E eu quero mostrar uma imagem para vocês aqui, que é a minha história de vida, que é a história de vida de grande parte dos profissionais desse país. Eu trabalho com animais de estimação, ou vivo com animais de estimação desde a minha infância. E eu acredito que na minha profissão, grande parte dos profissionais são assim. Eu não acredito que dentro da minha profissão, eu me recuso a acreditar que a maioria dos profissionais que fazem a mesma coisa que eu maltratam os animais no dia a dia. Pelo contrário, nós amamos os animais. É isso, obrigado. Agradeço a exposição do senhor William Galhardi. Passaremos aos debates. Inscrito o deputado senhor Ricardo Izar. Obrigado, presidente. Queria cumprimentar o presidente Chiquinho Brazão, parabenizar pela condução dos trabalhos, cumprimentar a doutora Erivânia, o senhor Pedro, o senhor William e a Mara. A Mara, eu conheço o trabalho do ProAnima, acompanho já de perto. E esse projeto, na verdade, o que eu queria sugerir para o presidente é que esse projeto já existem outros projetos iguais na casa. Eu mesmo fui relator na Comissão de Defesa do Consumidor e na Comissão do Meio Ambiente de projetos similares. Então, se a gente tem algum que está mais avançado, era importante que enviasse esse projeto para ser apensado no projeto que tiver mais na frente. Eu não sei se foram de parlamentares que se elegeram, ou talvez não se elegeram e foi arquivado, a gente precisa verificar isso, mas é uma sugestão que eu dou, porque senão a gente fica discutindo muito o mesmo tema, mesmo projeto, e se a gente puder adiantar, é melhor. Quando eu cheguei aqui, a doutora Erivânia, quem eu cumprimento e mando um abraço para o doutor Francisco, estava falando sobre que não existe uma política pública. É outro assunto, mas eu queria aproveitar. Por isso que eu fiquei aqui. Eu estou indo para o Colégio de Líderes, mas fiquei só para fazer esse questionamento. Diz que não existe políticas públicas, um ministério responsável pelos animais domésticos e domesticados, cães, gatos. Isso não existia, né? Agora, depois de 2018, a gente conseguiu criar uma rúbrica e hoje são atendidos pelo Ministério da Saúde. O que eu queria questionar é que o CRMV é que tem impedido as políticas públicas no estado de São Paulo, quando ele não permite o funcionamento dos castramóveis. Então eu queria saber qual o posicionamento do CRMV do federal a respeito disso, o que pode ser feito, porque hoje a gente tem 130 castramóveis em São Paulo parados, esperando a autorização do CRMV. É isso que eu queria questionar.
Boa tarde, deputada. É um prazer revê-lo. E, inclusive, este assunto, o senhor já tinha repassado para o doutor... Poderia se identificar, por favor? Eu sou Erivânia, do Conselho Federal de Medicina Veterinária. E o senhor tinha já conversado com o doutor Francisco, e nós ficamos, inclusive, bastante preocupados com o que o senhor levantou, já com algumas ações do Ministério Público com relação aos castramóveis. Não é isso? Aqueles que receberam recursos do Ministério da Saúde. Nós sabemos que o Ministério da Saúde, e o senhor sabe melhor do que eu, o Ministério da Saúde libera recursos para comprar o veículo, a unidade, não é? Mas, infelizmente, quando eu digo que não tem políticas públicas, aqui não tem, aí os municípios ou consórcios de municípios terão que manter aquele veículo. E, naquele dia, o senhor falou com relação a gente regulamentar através do Conselho Federal, através de resolução, algo que garantisse que tivesse a uniformidade, que o que fosse uma exigência para um Estado fosse para todos os Estados, e que um conselho visse, quando fiscaliza algum desses veículos, dessas unidades, tivesse uma fiscalização diferente. Tipo, o Paraná aceita. O São Paulo diz, não, você tem que ter os cantos arredondados, tem que ter a sala, duas entradas, a de entrada não pode ser a da saída, não é isso? A gente discutiu exatamente isso. Quer dizer ao senhor que nós fizemos a resolução, foi discutido com os presidentes, todos os presidentes dos conselhos regionais. Nós não chegamos a um consenso. O doutor Francisco achou melhor tirar de pauta naquele dia, porque iria sair pior do que o que está hoje. Depois que a gente ouviu os conselhos regionais, a gente não chegou a um consenso. Então, nós tiramos de pauta e nós vamos ainda apresentar em pauta, ainda esse ano, e que a gente vai uniformizar toda a fiscalização com relação aos castramóveis, às unidades de castramóveis. Acho que é uma política pública importante, não só a unidade, mas que venha também com toda a parte educacional, de uma posse responsável, de fazer, e é isso a sua proposta, que se faça, aquela unidade não seja vista apenas como algo que vai fazer controle, mas sim venha precedido de todo um processo educacional, de trabalhar com as famílias, com os tutores, e é isso que é a sua proposta, pelo que eu entendi, e é esse também que é a nossa proposta. Então, nós vamos aprovar ainda esse ano essa resolução, e pensando exatamente no que o senhor falou, nas dificuldades que vocês estão enfrentando no estado de São Paulo, é que a gente tirou de pauta, saiu a 1015 com alguns procedimentos de clínicas, de hospital, tal, e tiramos as unidades móveis exatamente por falta de uma unidade dentro do sistema. E o que a gente quer é a unidade que tanto o Acre, que vai do Acre até Rio Grande do Sul, todo o sistema CFMV, CRMV tenha o mesmo procedimento com relação às fiscalizações. E isso é importante, como o senhor disse, são mais de, sei lá, já tem quantas hoje... 100 e tantas, só no estado de São Paulo, né? No Brasil todo, são quantas? 220. Pois é, 220 em vários estados da federação, em vários municípios, não é isso? Então, a gente precisa realmente unificar o nosso processo de fiscalização. A questão dos insumos já foi resolvida. São Paulo já recebeu 15 milhões de insumos para fazer os castramóveis funcionar. O que está esperando mesmo é uma autorização do CRMV. Teve um só que foi autorizado, mas autorizaram 6 castrações por dia. O que é muito pouco. É a mesma coisa que nada, né? E foi resolvida a questão dos servidores, dos funcionários que vão fazer? Não. Na verdade, eu vou falar abertamente, o presidente do CRMV de São Paulo ele é contra os castramóveis, porque acho que talvez por proteger a categoria dos veterinários, achando que nós vamos tirar emprego de veterinário, mas não vai, porque a população de baixa renda que usa esse serviço não paga um veterinário, não vai numa clínica, a senhora sabe disso, né? Eu sei e acompanho a problemática de São Paulo. Mas o doutor Francisco está bem ligado com relação a toda essa... Não só São Paulo, há no Brasil alguns conselhos que têm uma visão ainda diferente do que ocorre hoje em dia, do que está acontecendo com relação à sociedade.
Obrigado, mandar um abraço para ele. Peço desculpa mudar o tema, viu, presidente? E só complementar o que o William falou, eu acho que é importante esse projeto, é importante não só para proteger os animais, como os profissionais. Foi o que ele colocou aqui, que a maioria são bons profissionais e que vão estar protegidos pela resguardo das imagens. Obrigado. Sem dúvida nenhuma. Gostaria de agradecer ao senhor Ricardo, o deputado senhor Ricardo Izar, agradecer também à senhora Erivânia Camelo. Dizer o seguinte, vamos passar aqui para as considerações finais, não havendo quem queira ter o uso da palavra, alguém ainda que queira usar da palavra? Não havendo, nós vamos passar aqui para as considerações finais. Vou passar a palavra aqui para o senhor Pedro Rommel, representante da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, Ambipet. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui expondo o posicionamento da Ambipet, e que a gente está totalmente aberto ao diálogo para fomentar e desenvolver cada vez mais o setor que hoje tem significativa relevância no Brasil. Então, hoje o setor PET já está faturando mais do que, por exemplo, a linha branca de eletrodomésticos. Então, é um setor com relevância, é um setor que gera empregos e que deve ser enxergado também dessa forma. Então, eu queria aqui mesmo agradecer e nos colocar à disposição para debater sobre políticas públicas, sobre propostas de regulamento ao setor, para a gente buscar evoluir, tanto na questão do setor, quanto na questão do bem-estar animal e da forma de conduta com os animais de estimação. Tá? Muito obrigado, boa tarde. Não, sem dúvida nenhuma. Só vamos fazer as correções através do grande debate. Realmente precisamos daqueles que trabalhem, que tenham o dia a dia, né, dentro principalmente da experiência na área, para que possa aperfeiçoar cada vez mais e cobrar as devidas fiscalizações. Uso da palavra a senhora Mara Moscoso, diretora do Proanima. Isso. Agradecer também a participação, eu acho que a palavra que ele falou, que é evolução, né? Acho que a gente também está aprendendo, é um caminho que não está pronto em lugar nenhum do mundo, mas a gente tem bons exemplos que acho que a gente pode suprir. A única coisa, só porque eu fiquei em dúvida, ainda está em tempo de eu fazer uma pergunta para a doutora Erivânia, se na resolução 1069 fala que esses estabelecimentos, assim como o Pet Shop e outros, tem até alguns artigos específicos para Pet Shops, precisam ter responsável técnico, porque eu acredito assim, se o responsável técnico é um veterinário ou zootecnista, né, que direciona o manejo, todo o trabalho. Eu tenho certeza que se existisse responsável técnico, não teria essas questões que a gente vê. Eu acho que o que você falou é super pertinente dos bons profissionais e a gente tem que enaltecer isso sim. Mas existem muito ruins e eles estão soltos por aí, estão cometendo crime sim, não só o físico, né? E tantos outros, usando materiais de baixa qualidade, água nem sei da onde, porque não tem fiscalização. Quando a gente recebe denúncia, a gente só consegue ir pelos maus tratos, que é onde tem legislação. Então, o animal tem que sofrer os maus tratos para a gente poder comprovar. Mas, quando a gente chega, eu já questionei várias vezes o CRMV aqui do DF. Isso nunca é respondido. E até puxando esse gancho, o que eu acho engraçado é porque Pet Shop não é fiscalizado pelo CRMV. Ou não é o Pet Shop, mas o responsável técnico, né? Mas o castramóvel, sim. Até quando o Castramóvel de Brasília foi para o ONB, que é uma entidade de pesquisa que nem precisa, né, de autorização do CRMV, houve toda uma... Sabe, tudo foi contrário do CRMV. Então, por que também não fiscalizar os maus exemplos? Por que não cobrar desses profissionais que são RT, né? Eu já participei de discussões, inclusive, o dono do Pet Shop, porque é caro. Para que eu vou manter um RT aqui? Não é manter, é o quadro na parede, é hoje que a gente orienta, é você chegar no Pet Shop e perguntar, tem RT? Tem. Então, já tem um pouco de segurança. Mas isso não é passado para a sociedade. Assim, só para finalizar da minha parte, agradeço muito, e eu acho que nessa casa, cada vez mais, o tema dos animais estão sendo debatidos,
né, assim como passou agora no Senado a questão próprio do deputado dos animais que não são coisas. Infelizmente colocaram algumas emendas lá que a gente vai tentar derrubar sobre a vaquejada. Vaquejada é coisa, cachorro e gato não. Então, eu acho que é muito importante esse debate, sim. Até para a gente reduzir o abandono, porque falando em política pública, quem paga é o governo, né? A falta de política pública, quem gasta mais recursos é o próprio governo. Obrigada. Com a palavra, a senhora Erivânia. Quero agradecer a senhora Mara pelas colocações e pela confiança que ela tem, e eu também tenho na questão do responsável técnico. Eu acho que o responsável técnico é uma garantia que o estabelecimento oferece à sociedade. E é uma garantia que aquele profissional, como ele mostrou, que disse, foi um ele mostrou dizendo que tinha sido um veterinário que estava batendo no animal, ele teria que obrigatoriamente ter denunciado ao Conselho de Medicina Veterinária para que a gente julgasse aquele profissional eticamente, não tirando que ele deveria também, aí se foi o seu caso, você deveria também, teria a obrigação de denunciar a delegacia, porque é veterinário, porque é tosador, isso a gente não está livre de qualquer, das penas da lei. A gente tem que responder por o que a gente faz. Dizer, olha, essa é a nossa luta do Conselho, é que esses estabelecimentos, esses estabelecimentos de banho-tosa, os pet shop, tenha um médico veterinário como um responsável técnico. E seria o médico veterinário porque ali tem vida, ali tem que cuidar da sanidade daqueles animais, que a gente viu aí, e o William, ele apresentou vários casos de animais que morreu no pet shop e não foi culpa de ninguém. E a gente tendo um profissional ali, a gente teria a garantia dos atendimentos, inclusive de proteger os funcionários, o estabelecimento e a sociedade. Então, isso seria a importância. Infelizmente, Nária, alguns juízes não têm visto como uma obrigatoriedade, porque seria um estabelecimento de comércio. E que a nossa lei, ela diz que a lei seria sempre que possível. E quando a lei foi de 68, não havia veterinário suficiente. Hoje tem veterinários suficientes para atender. Então, o que a gente trabalha e pede o apoio desta casa é que acabe sempre que possível, e que em qualquer lugar que tenha animais, para serviço, ou em exposição, como a maioria dos pet shop tem venda de animais. E a gente tem vários casos de processo ético que a pessoa entrou porque não tem um atestado de saúde do animal. Compra sem atestado de saúde. Então, a gente tem realmente trabalhado para que tenha obrigatoriedade de ter um responsável técnico nesse estabelecimento para oferecer e garantir à sociedade um serviço de qualidade. Mas eu quero agradecer a esta casa por convidar o Conselho e dizer que estamos sempre à disposição com relação a essa e outros projetos de lei que estão aqui em discussão nesta casa. Muito obrigada. Bom, com a palavra o senhor William Galhardi, presidente da Associação Brasileira de Ética Animal, ABA. Boa tarde a todos. Novamente quero agradecer à casa e a todos os participantes da mesa, Pedro da Bimpet, Erivânia do Conselho Federal de Medicina Veterinária e a Mara também do ProAnima. E eu gostaria de finalizar, na verdade, falando sobre a regulamentação da profissão de tosador, que eu acho que esse é o tema mais importante a ser tocado nesse momento, porque a câmera, como eu disse, o monitoramento, ele traz um resguardo tanto para o profissional quanto para o animal, porém a câmera ela não garante que os animais não serão maltratados dentro do banho-tosa, até porque você não tem nenhum conselho nacional, a profissão ela não é regulamentada, você não tem apoio do MEC nas escolas de banho-tosa, então os cursos acabam tendo grade livre, horário livre, então o conteúdo que é ensinado numa escola aqui em Brasília não é o mesmo no Rio Grande do Sul e não será o mesmo com certeza em São Paulo, e tudo isso acaba prejudicando a nossa profissão. Então é uma profissão que está em constante evolução, como eu já disse, na questão dos maiores eventos de estética do mundo, eles estão no Brasil, mas é importante a gente lembrar que nós estamos em um país continental, e como um país continental nós temos que pensar que as condições, tanto dos proprietários dos pet shops, muitas situações são apenas salões de banho-tosa, que o custo, às vezes, de uma instalação de um sistema de monitoramento ele passa de 5, 6, 10 mil reais.
e principalmente pela questão do longo prazo de 6 meses, essa questão toda dos HDs e tudo isso acaba encarecendo ainda mais o processo. Eu acredito que sim, o banho-tosa, a clínica veterinária, o daycare, todos os serviços de atendimento aos animais, eles devam possuir sistema de monitoramento, mas eu não acredito no momento do nosso país, vendo que a nossa profissão não é regulamentada e que nós não temos a fiscalização adequada, que isso se torne algo obrigatório. Né? Então, eu acho que eu, particularmente, tenho meu sistema de monitoramento por resguardo dos animais e por medo também dos clientes, mas eu acredito que isso não deva ser de forma obrigatória, e eu acredito que a casa deveria realmente olhar um mercado gigante, que é o mercado de pet shop, e regulamentar as profissões que atendem dentro de pet shop, seja elas os auxiliares veterinários, a parte dos banhistas, os cuidadores de daycare, que é algo que logo logo nós começaremos com os problemas, porque é algo que está crescendo bastante, e dessa forma eu encerro aqui e agradeço a todos. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e encerro a presente reunião às 15h48, antes convocando a reunião deliberativa ordinária para o dia 28/8 de 2019, às 10 horas no plenário 8. Está encerrada a sessão. A reunião.